Olá a todos! Eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse congresso com um olhar tão importante nos dias de hoje, da gente poder realmente reconhecer diversas práticas integrativas, né? Tanto na promoção de saúde, na prevenção, no tratamento também. E eu tive a honra de ser convidada de falar sobre um tema que para mim é muito importante, que na verdade hoje em dia norteia tanto a minha vida pessoal quanto profissional. Então eu vou começar contando um pouquinho aí da minha história, né, e por que eu tô aqui hoje compartilhando com vocês esse assunto. Bom, primeiramente meu nome é Anelisa, eu sou de Juiz de Fora, todo mundo me conhece como Lili, e eu sempre gostei muito de ter um contato com alimento. Então eu lembro de criancinha eu gostar de comer a fruta no pé, e também ao mesmo tempo meu avô picava as frutas, deixava na geladeira pra gente, então eu já sentia essa conexão com o alimento, com a comida de verdade desde sempre. Só que mediante, né, a correria, enfim, e muitas das vezes a não capacidade mesmo, né, quando criança, de fazer certas coisas para mim mesma, enfim, e o tempo corrido, né, da minha mãe, pela praticidade, eu também, ao mesmo tempo que eu comia muita comida de verdade, eu comia muito Cheetos, sucrilhos, farinha láctea, né? Fazia o uso desse miojo, né? Eu comia a base de miojo. Realmente, assim, eu tive referências muito extremas, né, em relação à alimentação. E aí, né, assim, eu gostava muito, por exemplo, também de ir para Matias, na casa da minha avó, e ficar assistindo ela cozinhando e observando, né, aquela alquimia que acontecia ali, dela pegar um certo alimento e de repente se transformar em outro. E foi muito interessante porque, assim, quando eu resolvi ser nutricionista, eu não imaginava o que estava por vir, assim. Eu realmente achava que era algo que iria trabalhar com alimento, né? Mas eu não tinha ideia do quanto que a alimentação tem um papel tão fundamental nas nossas vidas. E aí eu ultrapassei, né, a parte da faculdade, eu atravessei a parte da faculdade, fui aprendendo muito nesse caminho. Só que o nosso olhar, né, do alimento dentro do meio acadêmico, ele ainda é muito cartesiano, né? A gente vai separando e segregando os nutrientes para que a gente possa estudá-los de uma maneira mais fácil. Né? Então, ao invés de pegar o alimento como um todo, muitas das vezes é pesquisado, né? A proteína do ovo, ou então a lactose, né? Ou então beta-caroteno. Só que na verdade, essa sinergia desses nutrientes que acontecem dentro do alimento e que não é só o nutriente, tem muito mais ali dentro, sempre me chamou a atenção, né? E aí, quando eu me formei, eu falei, nossa, não sei se é isso muito bem que eu quero trabalhar, porque eu fiquei muito naquela parte superficial, enfim. E aí, claro, né, dentro dessas dúvidas, ansiedade, o meu corpo começou a somatizar. E aí eu busquei, né, um tratamento homeopático e o meu médico falou, ele falou assim, faz essa pós-graduação aqui, funcional, que tem um olhar super integrativo, abrangente, enfim. E aí eu fui fazer, fiquei 2 anos fazendo pós-graduação no Rio, de nutrição esportiva funcional, e fui aprendendo mais sobre essa parte da fisiologia do nosso corpo, né, sobre como realmente a gente consegue otimizar essa questão do funcionamento do metabolismo, das células, enfim, mergulhei nisso e mais uma vez ainda faltava alguma coisa. E atendendo em consultório, né, então já atendo tem 5 anos mais ou menos, eu fui ouvindo muito do que os clientes traziam, das histórias, da relação com a comida de cada um. E isso começou a ressoar forte, assim, né? De que realmente saber o que comer a gente sabia, né? Só que muitas das vezes a gente não conseguia colocar isso em prática, talvez por uma desconexão, tanto do nosso próprio corpo e entender as reais necessidades dele, e também do alimento, né? E como que existe essa conexão nossa entre o alimento. E aí foi quando eu comecei a estudar mais da alimentação consciente, intuitiva, né? E sempre pratiquei yoga, né? Até a Tuane, que vai participar aqui também, é minha professora querida, que sempre me ensinou muito. E ali a gente, né, no yoga, enfim, eu comecei a ter algum contato sutil com a Ayurveda, comecei a ouvir certas coisas, fiz um curso, né, além da nutrição consciente e intuitiva, comecei a estudar mais sobre o Ayurveda, fiz um curso até que a Tuane foi também auxiliar, né, da professora, enfim, e fui aprendendo mais sobre esse olhar mais, como é que eu vou dizer, completo, né, sobre o alimento e o papel que ele tem na nossa vida.
E dali essa sementinha foi sendo plantada e na verdade eu venho regando ela aí, né, nos últimos tempos. E assim, é uma grande descoberta, porque a gente vai aplicando na nossa vida, a gente vai, né, falando para as outras pessoas, porque como foi uma ciência dada, hoje em dia a minha professora de Ayurveda fala muito isso também, ela foi uma ciência, né, entregue de uma maneira muito sutil e linda, né, então há muitos milhares de anos atrás, então é muito importante que a gente passe isso. Então, tá aqui hoje com vocês, né, trazendo esse olhar do Ayurveda, né, e principalmente conectando isso com a consciência, com a alimentação, com a espiritualidade como formas de autocuidado, é uma honra, né, poder também plantar essa sementinha ou até mesmo regar para quem já conhece. Então, para começar, eu acho que o mais importante é a gente entender o que é de fato a Ayurveda, né? É uma ciência sagrada, milenar, né? E que ela traz para nós um olhar muito atemporal. Muita gente acha que às vezes, nossa Lili, mas há 5.000 anos atrás, como assim funciona até hoje? Não é ultrapassado isso não? Na verdade, ao contrário, né? Ela é tão abrangente, ela é tão integrativa mesmo, que ela é atemporal, né? Porque ela traz para nós uma percepção flexível sobre os nossos estados em cada momento. E não uma rigidez de tipo, ser saudável é pá, fazer isso. E vou fazer isso pro resto da minha vida, aprendi, foi, não. Oscila, né? Por exemplo, agora nesse período que a gente está passando, muitas pessoas se viram ansiosas, muitas pessoas se viram com medo, aflitas, né, ou até mesmo estressadas, né, cada um teve ali um ressuor de alguma forma, e acabou que também o nosso corpo pediu, ele teve necessidades diferentes, né, eu mesma fiquei assim completamente sem rotina, né, e aí acordava tarde, dormia tarde, e aí eu fui vendo a importância de eu implementar novamente uma rotina, né, e que talvez antes o que eu estava tendo era excesso de rotina, enfim. A gente precisa muito entender que o Ayurveda traz para nós, como ela é a ciência da vida, e a vida não é linear, né? A vida é uma dança, que a gente vai ali, né, saindo um pouquinho, mas aí a gente toma consciência e volta para o eixo, né? O Ayurveda traz para nós essa consciência da vida e essa importância da gente entender cada contexto para saber como se cuidar em cada contexto. E aí por isso a gente vai falar aqui de autocuidado. Eu acho muito importante a gente entender que muitas das vezes fica aquele preconceito, né, de tipo, putz, mas uma ciência lá na Índia, né, o que tem a ver aqui com o nosso Brasilzão tropical, né, ou até mesmo, enfim, outras pessoas que podem morar fora, enfim, o que tem a ver, né, será que funciona, será que não? E na verdade, gente, é muito importante a gente saber que o Ayurveda ele já falava isso, né? A importância da gente respeitar, né, aquela natureza, né, nossa, tanto de identidade quanto de cultura, quanto de solo, geografia. Então, na verdade, é um grande preconceito a gente achar que a comida ayurvédica é uma comida indiana. Não é isso, né? O Ayurveda surgiu lá, né? Só que os indianos têm um hábito de vida, enfim, e não são todos que praticam o Ayurveda. E a mesma coisa entender que o Ayurveda é uma coisa de ficar tomando chá lá da Índia, ou então, né, um negócio super difícil, enfim, gente, não é. Pelo contrário, é a gente adaptar. Eu vou trazer várias dicas aqui para vocês exatamente para isso, porque na verdade é a gente adaptar a nossa realidade. Né, e eu vou falar um pouco também sobre uma parte mais de sociologia, né, mais uma questão moderna e que bate muito com isso, casa muito com isso, sobre, né, o que é ser saudável hoje em dia, né, que não é só ser saudável internamente com o corpo nosso, só nosso, né, é a gente entender que existe aí um coletivo envolvido. Então, para poder começar, eu quero dizer para vocês que o Ayurveda, assim, a base dele, né, é que realmente a gente é natureza, né? Assim como os alimentos, assim como os seres. E quando a gente consegue observar, identificar os 4 elementos, né? Na verdade, os 5 elementos, né? Quando a gente consegue identificar esses 5 elementos, né? A gente consegue entender exatamente que eles também estão dentro de nós. Então, por exemplo, né, por exemplo, quando a gente está olhando para a natureza em si, né, como se a gente não fosse parte dela, vamos colocar esse exemplo.
Então, se eu estou olhando ali a água, né, através dos rios, dos mares, enfim, onde será que eu, sendo natureza, essa água habita em mim? Né? E muitas das vezes a gente não se conecta nisso, né? A gente não observa ali que a urina, né, está sendo produzida ali de alguma forma, que esse fluxo tenha acontecido ali de alguma maneira. A gente esquece que o nosso sangue, né, de alguma forma também tem esse elemento. E aí, o alimento, né, ele vem também para ir suprindo esse balanço dos elementos. Então, por exemplo, hoje em dia uma das coisas que mais acontece é o seguinte: a pessoa compra pílula disso, compra cápsula daquilo, quer um chá milagroso, quer uma comida milagrosa, mas não tá tomando nada da água, né? Então, a gente é composto aí por, né, mais de 60% de água. Então, assim, quanto que o nosso corpo precisa realmente desse elemento? E aí, quando a gente começa a identificar, às vezes pelo externo, porque às vezes no interno é um pouco mais desafiador, a gente começa a também se entender como natureza. E entender que do mesmo jeito que existem fluxos na natureza, de estações do ano, de dia e noite, né, também o nosso corpo tem os seus ciclos. E aí a gente começa a ir se alinhando com isso, né? Então, se a gente vê, por exemplo, o fogo, né? Então, a gente olha para o sol, a gente reconhece esse elemento fogo tão importante, a gente vai falar sobre isso. Onde que ele está em mim? Né? Esse fogo digestivo que digere, né? Que metaboliza, que transforma, né? Tudo isso que eu estou comendo em energia para mim mesma, em nutrientes, né? No Ayurveda é muito falado que a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente digere e absorve. Então, muitas das vezes, a gente está comendo os melhores alimentos orgânicos, comida regional, da safra, mas se o nosso fogo digestivo não tá bom, nada acontece. A gente não consegue absorver, a gente não consegue digerir aquilo. E aquilo não consegue, né, ter ação no nosso corpo. E aí, o que começa a acontecer? A gente começa, às vezes, a se sentir doente, se sentir sem energia, empanzinados, intestino mais ou menos, né? Então, é muito importante a gente entender isso. E uma coisa muito fundamental é a gente perceber que esses elementos, esses 5 elementos, no início eu falei que não são 5, hein, gente? 5 elementos, né? Então, água, fogo, terra, ar e éter, eles constituem, né, tanto o nosso corpo e aí dividido, né, em nossos órgãos, sistemas, enfim, e ele vai estar presente também na natureza, nos alimentos. E aí, à medida que a gente vai identificando isso, a gente consegue entender, né, que, poxa, beleza, se o sol tá a pino meio-dia, será que o meu fogo digestivo também vai estar a pino meio-dia e vai estar propício para que eu possa fazer uma boa refeição? Né? Agora, será que 10 horas da noite, né, o sol já morreu tem um bom tempo, será que como vai estar meu fogo digestivo? Provavelmente baixo. E aí, às vezes, a gente tende a querer colocar uma salada crua ou então uma comida pesada, né? Eu falei da salada crua porque ela é fria, né? Então, se meu fogo digestivo tá baixo, eu vou ter que fazer muita força para esquentar de novo, para digerir aquela salada, né? Ou até mesmo uma comida muito pesada. Então, às vezes, a gente já precisa começar a colocar determinados alimentos, né, mais quentinhos, né? Então, às vezes, uma sopa bem feita, mesmo que tenha vegetais, legumes, enfim. Tanto que a gente nem tem muita vontade de comer salada à noite. É muito raro alguém falar, nossa, que desejo de comer uma salada à noite, né? E muita gente se sente culpada por isso. Enfim, então assim, a gente entendendo esses ciclos da natureza, a gente começa a entender como o nosso corpo funciona. Que não é só o que a gente come, mas qual horário a gente come, né? Como a gente come, quais são as emoções que eu estou digerindo enquanto eu como. Né? Então, tudo isso a Ayurveda traz para nós, que a gente digere muito mais do que o alimento, a gente digere os pensamentos, a gente precisa entender qual é o horário, como estava esse meu sistema digestivo antes de eu começar a me alimentar. Ou seja, né, é uma questão muito de percepção, de autoeficácia, autorresponsabilidade. E aí, né, passando um pouco dessa parte do que é o Ayurveda, né? Eu acho que um elemento muito importante da gente entender é que do mesmo jeito que a gente começa a reconhecer, né, isso no alimento, isso no nosso corpo, enfim, a gente precisa muito começar a observar como que está sendo essa relação nossa com esse alimento. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, Lili,
Se eu for ficar, né, observando, assim, de uma maneira intuitiva, ou até mesmo, né, de acordo com aí os preceitos do Ayurveda, Lili, eu vou querer comer só comida doce, eu vou querer comer só pizza, hambúrguer, eu vou querer só comida recreativa. Só que, na verdade, gente, isso é uma fala de alguém que realmente está desconectado do próprio corpo, que mediante a tantas dietas restritivas, a tanta confusão na mente sobre o que fazer, deixar de fazer, ou até mesmo muita fome emocional que é depositada na comida, né? Enfim, inúmeros fatores que fazem com que a gente se desconecte e pare de confiar nas reais necessidades desse corpo e comece a ir muito pro externo, né? Lili tem que comer de 3 horas ou tem que ser jejum intermitente? Lili tem que... Pode comer carboidrato ou não pode? Essa falta de confiança no próprio corpo e esse medo da liberdade, da intuição te levar para um caminho só de comidas recreativas vem muito dessas questões do excesso de informações que foram nos deixando confusas. Então, o maior recado que eu quero deixar aqui para vocês hoje é o seguinte: quando vier isso, respira, né? E comece a se observar, comece a olhar para o alimento de uma outra forma. Né, sai um pouco desse piloto automático, começa a se regular através dessas rotinas, né, assim, de acordo com o dia mesmo, né, então, assim, de horário de acordar, de dormir, evitar dormir muito tarde, evitar acordar muito tarde, evitar ficar várias horas sem comer, sem respeitar a fome. Não, eu tô com fome, eu tenho que segurar porque quero emagrecer, sei lá, qualquer coisa do tipo. Isso vai invalidando essa questão do corpo. Então, para começar, né, eu quero trazer essa questão relacionada aí na importância da gente entender o papel do nosso corpo, os elementos presentes nele, presentes nos alimentos e a nossa relação. Porque o nosso corpo, gente, ele não tem uma relação... Naturalmente, a natureza do nosso corpo não é uma coisa monótona, de querer sempre o mesmo alimento, sabe? Só doce, só pizza, só hambúrguer. Não, né? O nosso corpo, ele tende a querer variar, né? De acordo, putz, hoje tá um calor, o tempo tá seco, vontade de comer um negócio mais fresco, mais suculento, né? Que tenha mais elemento água. Não, hoje o dia tá mais frio, chuvoso, né? Nossa, que vontade de comer um negócio mais quentinho, que abraça a alma ali. Só que às vezes a gente não valida isso e não enxerga, e aí o corpo vem realmente fazendo esses pedidos, assim, muito fortes, né? Do excesso de doce, do excesso de coisas afetivas também, tá? Então, muito bem. E lembrar, né, que a questão do Ayurveda, ela não é uma coisa que a Lili tá aqui falando de trás da orelha, é algo que veio passando aí ao longo de todo esse tempo e que hoje em dia, né, já é validado aí, principalmente pela questão, né, da OMS, enfim. Então é uma prática integrativa muito bem-vinda e muito praticada aí no mundo todo. Isso é o que é o mais legal, ela é, né, assim, distribuída aí por todo mundo. Então, muito bem. E aí eu quero ler aqui uma frase para vocês, porque eu acho que é sempre bom a gente ilustrar, né, sobre realmente outros olhares, porque o Ayurveda muitas das vezes pode parecer que é um pouco distante, né, em sânscrito. Então eu vou fazer alguns paralelos aqui com visões modernas que tem tudo a ver com a Ayurveda, tá? Então, o primeiro é uma frase do Papa Francisco. Muitas coisas devem reajustar o próprio rumo, mas antes de tudo é a humanidade que precisa mudar. Falta a consciência de uma origem comum, de um futuro partilhado por todos. Esta consciência basilar permitiria o desenvolvimento de novas convicções, atitudes e estilos de vida. Surge assim um grande desafio cultural, espiritual e educativo, que implicará longos processos de regeneração. Então, olha a importância, né, da gente realmente ter essa consciência de uma origem comum, né, de que todos nós estamos conectados, né. Então, se de alguma forma as minhas atitudes hoje em dia alimentares né, foram totalmente inconscientes, isso de alguma forma vai refletir em todo o ecossistema e naturalmente em mim mesma, né. Então, a gente precisa realmente entender, né, nesse processo de regeneração, dessa mudança nossa de consciência, desse despertar de consciência. E aí, né, agora eu quero começar a falar da parte alimentar, né, porque realmente o Ayurveda, ele abrange, como a essência da vida, ele abrange muitas coisas. Hoje a gente vai falar da alimentação, da espiritualidade, da consciência,
né? E como práticas do autocuidado. E a alimentação, gente, é uma coisa tão fundamental, né? Me dói o coração ver hoje em dia tantas pessoas brigando com a comida, né? Sem paz ao comer, sem paz com o próprio corpo, em ciclos, né? Doentios mesmo, de restrições, exageros, compulsões, e que sendo que, na verdade, o alimento ele tem um papel tão maravilhoso na nossa vida, né? Se a gente for pensar, uma das primeiras coisas que a gente faz depois de respirar, a Tuane vai falar aí da parte do yoga, enfim, depois que a gente respira, normalmente a gente vai se alimentar, né, na nossa mãe, enfim. E ao longo de toda a nossa vida a gente se alimenta várias vezes ao dia. Então vocês concordam comigo que se a gente tem paz ao comer, né, a gente tem muita paz na vida. E vice-versa, né, porque tá muito presente. Agora, se comer é uma tortura, né, o Ayurveda já traz isso pra nós, a gente vai digerir tudo isso. Essa culpa ao comer, esse medo ao comer, essa tensão, essa cobrança, esse julgamento interno ou externo, né? E de alguma forma, isso tudo a gente já começa, o nosso corpo vai acumulando isso tudo, né? Em coisas não muito bem-vindas, né? E tem até um estudo muito interessante que ele traz uma comparação de mulheres comendo bolo de chocolate, né? E aí, algumas comiam com a sensação da culpa e outras comiam com a sensação de celebração. E aí eles compararam a diferença, no caso eles compararam em relação ao peso, né? Mas aí eu acho que é interessante a gente falar o porquê talvez que isso aconteceu. E que realmente quem comeu com culpa ganhou peso, quem comeu com celebração até perdeu peso. Então, a gente precisa começar a entender que o como a gente come faz muito sentido. Então, olhando por essa visão moderna, né? O Ayurveda já diz isso antes, mas estou trazendo sempre fazendo essa conexão com a nutrição moderna, a ciência moderna no geral, para que a gente também fortaleça, porque eu sei que às vezes fica um pouco distante, enfim, fica parecendo meio místico e tal, é sempre importante a gente validando isso. Então, porque na verdade, gente, pensa comigo, se você come um bolo de chocolate com culpa, né, tipo assim, ai meu Deus, tô de dieta, mas hoje é sábado, então acho que eu posso. O que a gente faz? Oportunidade única de consumo. A gente fala, agora também vou comer tudo de bolo de chocolate, que amanhã eu tenho que voltar pra dieta. Força, foco e fé e vambora. A gente sente o gosto? Nem sente o gosto. Come engolindo, já pensando no amanhã, com culpa, né, com aquele sentimento ruim ali. Se a gente come celebrando, como é que a gente come, né? A gente fala, se eu quiser amanhã de novo, tudo bem, eu posso querer. Não sei se eu vou querer, mas se eu quiser também eu sei que tem. Mas aí como que eu como agora? Saboreando, sentindo o cheiro, né? Se bobear no meio, como eu tô comendo devagar, se bobear no meio, eu falo, nossa, já tô satisfeito, o gostinho ficou bom, ficou com aquele gostinho de quero mais e não ardendo a garganta. Então, vou parar por aqui. Né? Então, essa satisfação, ela vai auxiliando a gente na nossa percepção de saciedade. Então, isso é maravilhoso, né? Porque a gente vê o quanto que o Ayurveda ele é complementar a todo esse olhar, né, da ciência moderna em relação à alimentação consciente, intuitiva. E aí, né, dentro do Ayurveda, a gente tem alguns conceitos muito importantes, né, que vão gerar realmente uma variedade maior de alimentos. No Ayurveda, a gente não fala muito sobre a questão de nutriente, né? Assim, carboidrato, proteína, gordura, a gente não fala disso. Né? No Ayurveda, só que como eu sou nutricionista, né? Eu vou sempre mesclando isso e trazendo para uma linguagem mais atual. Mas o que o Ayurveda leva em consideração, né? É que num prato a gente possa colocar os 6 sabores de uma maneira harmônica, né? E isso tem tudo a ver, né? Quem estuda ou gosta de cozinhar sabe que se a gente coloca um ácido, um picante, um doce, um adstringente, um amargo, né, um salgado, se a gente coloca isso de uma forma equilibrada no prato, até o gosto, o sabor, ou seja, mais uma vez a satisfação é outra, né? Então a importância da gente colocar esses sabores no prato, e isso, gente, eu já vou adiantar uma coisa pra vocês, é muito importante pra todos nós, porque às vezes a gente pensa que o Ayurveda é só dosha, né? É pita, kapha e vata, só isso, aí eu sei o que eu sou e aí eu faço tudo pra aquilo ali. Lembra que eu falei pra vocês? Primeiro, a gente tem a nossa constituição, né, de nascimento, enfim, nessa genética e tudo mais, né, e sempre é uma combinação, nunca é uma coisa só pita, só vata, só kapha, aquela coisa muito assim. A gente tem essas tendências, né, só que o ambiente também pode trazer algum mais à tona, outro mais assim. E aí a gente só vai perceber isso se a gente estiver tendo essa manutenção, esse equilíbrio, né? Se a pessoa adoece, né, chegou no estágio de doença, aí realmente talvez esses sabores, né, no nosso prato, eles possam ficar mais, né,
evidentes para um, evidentes para outro, evitar um e incluir outros, enfim. E aí, assim, num geral, para promoção de saúde, sempre quando a gente coloca esses 6 sabores no prato, além de ficar mais gostoso, mais variado, e naturalmente a gente vai pegar grupos alimentares diferentes, né? Então, pensando nos nutrientes, consequentemente. E essa parte mais ayurvédica, né? Da gente estar combinando aí todos esses sabores. Isso é muito importante. E aí, a gente começa a entender o quanto que realmente por essa autoobservação, a gente começa a ir equilibrando essa questão dos sabores. Então, por exemplo, se eu tô com meu fogo digestivo super, muito forte, tô com gastrite, tô com refluxo, né? Enfim, tô ali queimando de arder. Aí, se a gente pensa no alimento também, né? E vê ali os elementos que estão presentes nele, vocês concordam comigo que, por exemplo, a pimenta, ela tem muito do elemento fogo, né? Do picante. Então, será que é válido eu ficar colocando ainda mais fogo ali nessa labareda, né? E é engraçado, porque às vezes até o corpo pede, porque o fogo tá quente ali, ele vai ficar pedindo isso. Ou não, ou será que melhor eu preciso pacificar e usar alimentos que pacifiquem esse excesso desse fogo, né? Enquanto eu tô tendo algum sintoma ali, porque o corpo ele vai sussurrando. Se a gente não escuta, ele grita, né? Então a doença, até ela se instalar, provavelmente seu corpo já estava gritando há muito tempo. E a gente não, por essa falta de autoobservação, a gente não valida, né? E aí, por exemplo, tem uma questão, eu gosto muito dessa parte da saúde mental também. Então, por exemplo, se a gente tá com a mente muito, hoje em dia o mundo tá muito assim, né? Tudo é muito rápido. Você aprende um negócio, de repente já passou, já veio outra coisa, é muita informação, é muito fluxo. Então, nossa mente está com muito elemento ar, né? Então, será que seu uso, né, de alimentos com uma característica mais da terra, raízes, tubérculos, né? Será que isso consegue também equilibrar minha mente? Né? O Ayurveda traz muito esses conceitos, né, da gente ir equilibrando através de opostos, em alguns casos semelhantes. Então, é muito interessante a gente ter esse olhar, tá? E aí eu vou trazer mais uma frase aqui para vocês, né? Que para mim é muito importante, né, do Michael Pollan. Ele é um jornalista, escritor, e ele tem livros muito bons, assim, ele tem um que chama A Verdade sobre a Comida, onde ele traz exatamente vários conceitos, né, importantes sobre o que é a alimentação, né? Porque às vezes, igual eu falei, é tanta informação que a gente já nem sabe mais o que faz. E aí é aquilo que eu disse, né, que a comida, ela não carrega só o nutriente, né? Ela carrega muito mais do que isso. Então, olha a frase dele. Os nutrientes não podem ser retirados do contexto do alimento. O alimento não pode ser retirado do contexto da dieta, né, da alimentação. E a dieta, né, a alimentação, não pode ser retirada do contexto da vida. Os alimentos são muito mais que a soma de seus nutrientes reconhecidos cientificamente. O todo é mais importante que as partes. Coisa linda, né, minha gente? Realmente, assim, é muito importante a gente entender que hoje em dia não é mais agora, eu tô comendo proteína agora, né? Tô comendo carboidrato. A gente olha pro prato, a gente vê muito isso, né? Na faculdade, a gente fica 5 anos estudando isso. Quando eu abri a geladeira, eu só via nutriente. A gente esquece que eu tô comendo é o quê? Eu tô comendo arroz, eu tô comendo feijão. Né? A gente começa a entender o alimento, né? Ali de uma maneira mais completa, integral. E aí, agora eu vou passar para a parte da espiritualidade. A espiritualidade é muito fundamental, né? Que a gente possa perceber a sutileza aí do alimento e da nossa própria vida, independente da crença de cada pessoa, enfim. Só que realmente, né? Quando a gente começa a estudar o Ayurveda, a gente vê que, do mesmo jeito que o alimento não carrega só o nutriente, que é uma parte um pouco mais concreta, o nosso corpo também é uma parte mais concreta do nosso todo, né? Só que existem as partes sutis, né? E aí dessa parte o Ayurveda traz muito para nós o conceito da energia vital, que é o prana, que eu amo, né, de paixão, porque realmente o prana, ele é o que nos dá a vida, é a energia vital. Então quando a gente nasce, a gente está ali carregado de prana. E aí ao longo da nossa vida, esse prana, essa energia, ela vai, né, se diluindo, enfim, aí existem inúmeras formas da gente recarregar esse prana. Através do que a gente pensa, através de boas músicas, através da natureza, que a gente põe o pé na terra, toma um banho de mar, um banho de cachoeira, toma um sol, né? Boas relações, né? Então esse chakra, principalmente aqui também, de quando a gente se comunica ali, né? E tá em boas relações. E o alimento,
né? Então, assim, o alimento é uma forma muito concreta da gente estar recarregando essa energia vital. Então, é engraçado quando a gente come um alimento, assim, que, né, foi feito com amor, ou até mesmo um alimento que você sabe quem plantou, quem colheu, uma coisa fresca, que fala puro prana, né? Porque realmente, assim, a gente sente que aquilo recarrega. Né? Eu gosto muito de falar, né, que é muito diferente, assim, por exemplo, quando a gente pensa em nutrição moderna, se eu for falar de doce de leite, né? Ah, nossa, ali, mas tem muito açúcar, enfim. Né? Mas eu falo que, por exemplo, o doce de leite que a gente come hoje em dia, às vezes da lata do mercado, é completamente de um doce de leite que a gente comia antigamente, feito no tacho, que ficava ali horas, né? Fazendo. Tudo isso, gente, é uma questão muito sutil, né? Do comer. E, por exemplo, quando a gente tá doente, né? Normalmente, o que dá vontade de a gente comer? É uma sopinha. Só que a gente faz a sopinha, não, normalmente é alguém que a gente ama, é a mãe, a avó, né? Porque realmente esse sutil, ele também pode passar através do alimento. E esse olhar mais sutil, né, sobre o alimento, eu acho que é uma grande sacada, assim, porque a gente começa a entender né, esse intercâmbio que a gente tem mais uma vez com o alimento, né? O que eu tô escolhendo ingerir? O que realmente eu tô colocando pra dentro? E aí, autocuidado é tudo por isso. Porque, gente, se eu não me aceito, né? Se eu não me aceito e fico brigando ali com o meu corpo, ou então, enfim, fico ali sonhando coisas utópicas em relação ao meu corpo, enfim, gente, isso não gera um desejo de autocuidado. Pelo contrário, dá vontade de a gente ficar se modificando e buscando coisas mais restritivas, enfim, até como uma forma de punição de alguma forma, por a gente não estar se aceitando. Né? Só que à medida que, né, já diria Caetano, né, quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Então, se realmente eu começo a aceitar esse corpo, independente do tamanho que ele tá, independente do estado que ele tá, independente, gente, de qualquer coisa, se eu aceito esse corpo, naturalmente eu vou ter um desejo de autocuidado, né? É aquele paradoxo, né, que a gente fala, primeiro eu me aceito para aí sim eu querer modificar né, e cuidar, enfim, daquilo que realmente me incomoda, né? Mudanças de comportamentos, enfim. Mas isso é muito importante. Então a gente está alinhado à nossa essência, está alinhado a quem somos, onde que a gente quer chegar, o que é meu, o que é do outro, o que é importante para mim. Eu começo realmente a já fazer escolhas alimentares e de vida, né? Porque o Ayurveda fala do estilo de vida, o exercício que eu pratico, né? Então se é um exercício que eu vou estar lá me punindo, tá pago. Né? Que eu como agora, mas amanhã também eu queimo tudo no exercício, tudo com aquela forma, com aquele peso, né, de punição, enfim, a gente não sustenta. O nosso corpo é muito sábio, a gente sustenta aquilo que nos faz bem, que nos alegra e que a gente, sim, a gente vai fazer um esforço para isso, só que ao mesmo tempo vai ser prazeroso de alguma forma e não com aquela carga pesada, né? E aí a gente começa a entender que essa conexão, né, ela faz com que a gente tenha muito mais clareza tanto de quem somos, quanto daquilo que a gente ingere, né, que o nosso papel em relação à nossa alimentação vai interferir também no coletivo, né? Então, assim, trazendo um outro dado, né, da ciência moderna, a gente tem um estudo muito lindo, né, de uma revista de pediatria, falando sobre, é um estudo com 4.000 adolescentes, mais de 4.000 adolescentes, e aí eles pesquisaram sobre a questão do comer junto em família. Gente, e só o fato da gente comer junto em família, a gente consegue melhorar muito depressão, questão relacionada a suicídio e o uso de álcool e outras drogas. Ou seja, o quanto que esse sutil, né, faz muita diferença, muita diferença. E aí, eu vou ler agora uma frase para vocês que ilustra isso, né? É da Rosa Nepomuceno, uma jornalista e escritora brasileira, e ela fala o seguinte: o alimento é sagrado, um presente dos deuses. Deve ser tratado com delicadeza, cuidado e degustado com respeito e gratidão, sem desperdício. Saboreá-lo deve ser um ritual reverente. Chique, né? Alinhadíssimo, gente, né, com tudo que já foi sendo falado aí há muitos e muitos anos e que hoje em dia ainda ressoa aí em nossos corações, né? E aí agora passando, né, para o fim da nossa palestra, falando sobre a consciência, né? Então, gente, à medida que a gente fala de tudo isso, vocês percebem que é um despertar de consciência, que às vezes a gente tá ali com os olhos tampados, comendo por comer, comendo piloto automático, fazendo porque alguém falou. E às vezes a gente não faz isso com essa consciência, né? Com essa consciência do porquê eu tô fazendo isso, onde que eu quero chegar com isso.
né? O que que eu sinto quando eu faço isso, né? E aí, quando a gente começa a ter essa consciência, a gente começa a entender que é um grande ecossistema relacionado, interligado, né? E que, como eu disse, o que eu faço vai ressoar em outros seres e que de alguma forma na natureza e que vai voltar em mim, porque nós somos uma origem comum desses 5 elementos, né? Que nos norteiam e que estão presentes em nós, todos nós que somos natureza. E aí a gente começa a entender que por autorresponsabilidade, por autoeficácia, com autonomia, a gente começa a fazer escolhas mais conscientes, né? E aí a gente tira aquela coisa, eu tô fazendo isso aqui porque meu marido chega em casa à noite e compra um monte de bobagem, né? Autorresponsabilidade, né? Do mesmo jeito que a gente sofre influência de outras pessoas, porque porque nós não podemos ser os seres que plantamos também essas sementes na vida do outro. E isso tudo, gente, nos gera uma sensação de liberdade enorme, uma liberdade de ser e fazer exatamente aquilo que a gente sente, né? Que faz sentido para o nosso corpo, que nos dá vida, esse prana, que nos dá vontade de viver, né? Que nos tira desse estado ou de embotamento, né? De depressão ou até mesmo desse excesso de informação que nos deixa cada vez mais ansiosos e a gente começa a encontrar o nosso equilíbrio, né? Dentro dessa dança aí, que não é linear, mas que a gente dá uma saidinha e já busca o recurso necessário para a gente voltar, né? E o alimento é um grande recurso, né? Como eu disse, ele está presente em nossa vida várias vezes ao dia, desde quando a gente nasceu até quando a gente morre. Então ele é um grande recurso da gente voltar para si, se conectar novamente com a gente mesmo e com a nossa natureza, né? E aí a gente precisa entender, né, sobre o que é saúde. O que é saúde hoje em dia? Né, eu vou trazer uma frase para vocês aqui muito importante de uma grande estudiosa nutricionista e socióloga atual, que eu sou muito fã e admiradora, porque ela traz exatamente o que é saúde hoje em dia, né? E aí, gente, a gente começa a entender mais esse micro e mais do macro e ver a relação que esses dois estão a todo momento, né? Do micro e do macro. A gente começa a entender a nossa pequenez e ao mesmo tempo a nossa grandiosidade, né? E esse movimento é muito importante e interessante. E aí, né, para poder falar essa frase, porque eu acho que essa, assim, ela realmente traz para nós um conceito muito interessante. Antes disso, tem uma outra frase muito bacana de um monge budista, que ele fala o seguinte: quando você prepara uma refeição com consciência e criatividade, ela torna-se deliciosa e saudável. Você colocou atenção plena, amor e carinho na comida que preparou, e tanto você quanto as pessoas que consumirão vão sentir o seu amor. Poderão desfrutar plenamente da refeição, com o corpo e a mente, da mesma forma como todos apreciamos uma bela obra de arte. O alimento não nutre somente o corpo, ele nutre também a mente e a alma também, né? Enfim, essa é uma frase muito importante, né, que traz esse conceito do que eu tava falando ali da sopinha, enfim, eu acho que ela ilustra bem isso. E aí, pra fechar, minha gente, essa frase aqui, quando eu escutei, ela ressoou muito forte no meu coração, porque realmente essa coisa do micro e do macro, da gente entender, né, que tem sim a nossa saúde, só que também de alguma forma tem uma saúde coletiva. E que aí as minhas escolhas vão ressoar nesse coletivo e que o coletivo também vai ressoar em mim. Então, como que hoje a gente está tendo a oportunidade de estar aqui conectado, eu tô falando para, né, várias pessoas que eu nunca vi na minha vida, né, talvez algumas sim, mas que de alguma forma nós podemos, né, ser canais de alguma forma de plantar boas sementes nesse mundo que está pedindo auxílio, para que a gente possa realmente se sentir melhor, né, nesse lugar onde a gente vive e principalmente contribuir, né, para que tudo seja mais leve, mais feliz, mais saudável em todos os aspectos. E aí essa frase é a seguinte: a alimentação saudável hoje tem componentes éticos, ambientais, sociais, econômicos, morais, étnico-raciais e só é saudável se for saudável para todo mundo, para quem planta, para quem come, para os animais e para o planeta. Sem dúvida, esse é o maior desafio que a gente tem hoje. O primeiro é comer, o segundo é comer saudável. Gente, assim, eu quero finalizar agradecendo a
todos e todas pela atenção, pela oportunidade, né, de estar transmitindo essa mensagem, de tudo isso que eu venho praticando na minha vida, aprendendo, estudando, com muito amor, com muito carinho para todos vocês. Eu espero que essa mensagem se espalhe, né, por onde for necessário, exatamente para que juntos a gente consiga construir um mundo melhor e, naturalmente, uma vida melhor. Um beijo no coração de todos. Se sentirem, né, vontade de compartilhar algo comigo depois, tirarem qualquer dúvida, mandem para mim, tá? O meu Instagram é @nutri.anelisa junto com s.resende com z. E podem, né, entrar em contato comigo, trocar, eu sou super aberta e isso para mim é algo que me move, tá bom? Um beijo grande e tenham um ótimo congresso.